ou fake? É para levar a sério ou é piada? Trump pode punir ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil? É sério? É verdade isso? Pode acontecer ou não? Bom, se é fato, fake, mentira, verdade, se vai acontecer ou não vai acontecer, fato objetivo. O jornal Folha de São Paulo revelou que ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, na sessão de quarta-feira, antes dela começar, fizeram piadas sobre a possibilidade de terem seus vistos cancelados pelos Estados Unidos da América na gestão Donald Trump. Fizeram essa brincadeira sim. Ela foi feita e houve aí a questão: quem seria o primeiro punido por Donald Trump entre os ministros supremos do Brasil? Participaram da brincadeira, segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Todos eles conhecidos pelo bom humor, pela ironia, pelo espírito de brincadeira. Eles gostam de desafiar, né? Legal, bacana. Brincar é preciso. O ambiente é muito tenso, realmente. Agora, vamos aos fatos concretos. Em setembro, senadores e deputados dos Estados Unidos da América enviaram uma carta ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Nessa carta, eles fazem o pedido de revogação dos vistos de membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. No documento, o Alexandre de Moraes é tratado como ditador totalitário. E, segundo a mesma carta, os demais membros do STF seriam cúmplices de práticas antidemocráticas. A parada é séria. Essa daí não foi brincadeira, não. O Supremo Tribunal Federal brasileiro ignorou o documento. O governo Biden também não deu a menor bola para essa carta. Mas e agora? Com Trump assumindo, vencendo a eleição norte-americana de maneira acachapante, e a carta foi enviada por membros do Partido Republicano, será que a Corte Brasileira tem motivos para ficar preocupada? Ou é mais divertido fazer piada com um assunto que deveria ser tratado com extrema seriedade? Afinal, quem está sendo tratado como piada é o Brasil. O Brasil é que está sendo chamado aí de país antidemocrático, país em que sua Suprema Corte, guardiã da Constituição, pratica censura e não respeita os direitos humanos. Isso é muito sério, isso não é piada, isso não é nada engraçado. Eu não conseguiria rir de um negócio desse. E olha que até me considero uma pessoa também extremamente bem-humorada. Fato concreto é: pode haver pressões dos Estados Unidos da América para que o Brasil retome sua normalidade democrática em função do que escreveram os membros do parlamento norte-americano? Que a coisa é muito pesada. Além de revogação de vistos, os parlamentares dos Estados Unidos divulgaram um relatório que faz uma crítica direta à falta de liberdade de expressão no Brasil, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. Também mencionam a suposta omissão do governo Biden em relação a esse assunto. E tem a questão dos tweet leaks, que revelam que o governo Biden poderia ter feito ou fez interferência direta na última eleição brasileira presidencial. Isso também é muito sério. E essa carta não vem de qualquer lugar, não. Ela vem do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América. Então ela não é uma piada. E se fosse uma piada, não dá para rir do que está escrito nela. Os parlamentares estão pedindo sanções econômicas também contra o Brasil em função
desse problema que, segundo eles, segundo denúncias de brasileiros, é causado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parada não merecia, sim, ser motivo de troça dos ministros Barroso, Alexandre, Dino, Gilmar, Toffoli e Cássio Nunes. Foi ou não foi? Será que é mais uma notícia não verdadeira do jornal Folha de São Paulo? Ou a coisa tem que ser levada realmente a sério? O fato concreto é: Donald Trump vai ter tempo de cuidar desse tipo de questão sobre o Brasil? Talvez a resposta seja sim. Ainda mais porque Trump tem como um de seus maiores aliados quem fez campanha para ele direta, financiou a campanha dele, é ninguém menos que o empresário Elon Musk. Sim, aquele mesmo, o dono do X, o que foi ameaçado de entrar no inquérito do fim do mundo. Não se sabe se entrou, se não entrou, mas o que teve ao seu X suspenso no Brasil durante 39 dias. Uma empresa norte-americana foi prejudicada por uma decisão brasileira. Milhões de usuários, 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil foram prejudicados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois homologada por todo o corpo do Supremo Tribunal Federal. Então a parada é muito séria, isso não é brincadeira. Será que pode vir aí uma espécie de vingancinha do Elon Musk? Isso acontece ou não acontece? Ontem até conversei, especulei sobre isso com a querida amiga Ana Paula Henkel. Ela acha que pode haver sim. É bom a turma suprema do Brasil tomar cuidado, porque os americanos não estão para brincadeira, não estão de brincadeira. Um outro aliado de Donald Trump também, que tem interesse, que talvez aí faça alguma pressão para mudanças no Brasil, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Aquele que está inelegível no Brasil sem ter cometido um crime concreto. Então a situação é muito séria, de novo, insisto, não é motivo para piada. A retomada do Estado de Direito é assunto que tem que ser tratado de maneira sagrada. A normalidade democrática tem que ser seguida como um exemplo para qualquer lugar do planeta que queira ser, vou usar o termo em homenagem ao ministro Barroso, civilizado. O Brasil é hoje um lugar civilizado? Responde aí, bota lá nos comentários, você que está assistindo o nosso vídeo. E outra questão que é muito importante da gente enfatizar. Os Estados Unidos da América acabaram sua eleição ontem. A derrotada, a vice-presidente Kamala Harris, fez uma declaração. A gente não pode aqui querer agora questionar se verdadeira ou falsa, mas ela fez a declaração dizendo que agora é hora de união, acabou a eleição e que ela vai unir esforços para que o novo governo dê certo. Se ela está sendo sincera, se ela está sendo falsa, é outra questão. O ponto fundamental que a gente aqui brasileiro deveria seguir como exemplo é: lá na América, o interesse da América, do país, da nação, do povo americano, sempre é colocado acima de interesses particulares dos políticos. Então lá, essa história de vingança, de vingadores, não funciona. Na América, eles não fazem isso. Por isso que é bom até tomar todo cuidado com essa história de que o Trump vai fazer vingança, Elon Musk vai pedir vingança. Esse não é muito o espírito originário do modelo americano. Agora, fato concreto, tem uma cobrança de parlamentares republicanos exigindo respeito aos direitos humanos, respeito às empresas norte-americanas em relação com o Brasil, e aí isso é muito sério, tem que ser levado a sério. O Brasil pode ser alvo de sanções se não estiver sendo considerado um país efetivamente, realmente, verdadeiramente democrático. Então, cuidado com as piadas, embora a gente seja o país da piada pronta, segundo o Zé Simão, é bom tomar todo o cuidado, porque às vezes na história quem ri por último nem sempre
pode estar rindo melhor, né? Tem piada que é melhor não ser contada. Para Auriverde Brasil, o camisa 13 da seleção brasileira do rádio, Jorge Serrão. 8 de janeiro, Moraes mantém prisão de jovem declarado incapaz. Defesa do acusado reiterou pedidos de liberdade, mas ainda não há decisão do STF. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Bolsonaro irá pedir permissão ao STF para participar da posse de Trump no dia 20 de janeiro de 2025. Moraes vai falar não para o cara mais poderoso do mundo. Eu sou o ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Eduardo Bolsonaro irá coordenar a interlocução com Trump para que ele pressione o STF a reverta a inegibilidade do pai, Jair Bolsonaro. Acredito que a pressão internacional exercida por Trump poderia fazer o STF recuar e interromper a perseguição a Bolsonaro. Bolsonaro disse que está quase certo que o senador Marcos Pontes será o candidato à vice-presidência do Senado na chapa de Alcolumbre. Queremos lançar Marcos Pontes candidato ao Senado e está quase certo. A gente teria a primeira vice-presidência. Ministros do STF rejeitam tese de pressão dos Estados Unidos. Segundo blogueiros, ministros do STF negam a possibilidade de qualquer influência dos Estados Unidos nas decisões do tribunal. Aliados de Bolsonaro, no entanto, apontam o apoio de Trump como reforço na busca pela inegibilidade. A assessoria de imprensa do Supremo já deu o recado. A gente estava falando agora há pouco, gente, com a Miriam, com o Valdo, sobre o impacto global da eleição de Donald Trump. Aqui no Brasil, uma ala da direita e da extrema-direita foi às redes celebrar ali a vitória de Trump como um prenúncio. Por quê? Vamos entender uma coisa. Dos poucos convidados que Trump levou até a casa dele em Mar-a-Lago para acompanhar a apuração, estava Eduardo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que uma das principais, ou dos principais pleitos que é feito junto a Donald Trump pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de apoio para a reversão de sua inelegibilidade, para uma anistia e eventual apoio político para a volta à disputa de eleições aqui no Brasil. Isso ficou explícito, não estou contando um segredo para ninguém, nas redes e até numa entrevista. Não foi exatamente uma entrevista, me parece declarações que o ex-presidente deu ao jornal Folha de São Paulo, que a gente vai repercutir aqui hoje. Pois muito bem. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Não há previsão legal, constitucional, não há nada no ordenamento jurídico que permita que dê a um presidente de fora suficiente para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da Corte Constitucional, da Corte mais alta do Brasil. Os ministros rechaçam qualquer possibilidade. E tem um episódio muito recente, que rapidamente foi esquecido por conveniência. O bilionário que lá nos Estados Unidos conseguiu, com aval da justiça, leiloar $5 milhões por apoio a Trump, estou falando de Elon Musk, quis desafiar a lei do Brasil e deu de frente com decisões suportadas pela maioria por turmas da corte, por outros ministros como Zanin, como integrantes da primeira turma, defendidas pelo presidente Luiz Roberto Barroso, deu de frente com Alexandre de Moraes. Há lei no Brasil. Elon Musk tentou não cumpri-la, retirando seu escritório jurídico e tentando fazer do X algo à parte do que demanda a Constituição e pelo menos outros 3 artigos de leis do códigos diferentes do Brasil. Então, esse episódio é mencionado. Olha, a lei, ela se sobrepõe. Vai fazer espuma? Vai. Vai fazer ruído? Vai. Vai ter engajamento de rede social? Vai. Mas fora disso, efeito prático, não há. O Supremo Tribunal Federal, como poucos, conhece os efeitos de pregação extremada por pressão, inclusive física e ameaça de vida contra familiares e ministros da Corte. Então, a defesa da autonomia do Supremo é algo que une a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. E aí, conversando um pouco também com outras fontes a respeito das declarações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente disse, né, que, claro, entende que o Trump gosta muito dele, que haverá ali, né, algum tipo, sim, de apoio. Ele quer ir para a posse do Trump, ele está com o passaporte retido pelo Supremo porque é investigado em vários casos, como subtração de joias que eram de acervo público, venda e recompra dessas joias para despistar a justiça, também pelo monitoramento ilegal por meio da ABIN, de autoridades públicas, desde o presidente da
Câmara até ministro do Supremo, também por articular, incitar ou mesmo acompanhar a incitação dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tudo isso está tramitando aqui no Brasil. Bolsonaro, inclusive, usou um palavrão para se referir a esses processos na declaração que deu à Folha. Mas ele diz, olha, tudo pode acontecer na política, ele disse ao jornal. E cita, inclusive, uma possível volta para a disputa presidencial em 26 com um nome, segundo ele, mencionado, né, no grupo, como um nome que somaria na chapa, o do ex-presidente Michel Temer. Bom, e citado por Jair Bolsonaro, Michel Temer foi procurado. Eu fui procurar o ex-presidente, falando por meio da figura que hoje é uma espécie de porta-voz de Michel Temer. O nome dele é Elcinho Moco. Ele é quem está fazendo, inclusive, o documentário que vai retratar a vida do Temer. E ele me encaminhou uma declaração do próprio ex-presidente. Sobre essa declaração do presidente Bolsonaro, da possibilidade de convidar o presidente Temer para ser seu vice em 2026, abro aspas. Temer lembra que está fora da vida pública. Fecho aspas. Sigo aqui. Os bons governos demoram para serem reconhecidos. Essa declaração, diz o representante de Temer, o ex-presidente Michel Temer, toma como um gesto de reconhecimento do bom trabalho que ele fez. O presidente Temer vive o seu melhor momento, tanto na advocacia como no reconhecimento público. Ele só tem do que se orgulhar. Rodrigo Pacheco defendeu o direito do Congresso de discutir a anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Discutir a questão de anistia é uma discussão que aqueles que a defendem podem fazê-la no Congresso Nacional. Se isso vai para frente ou não, isso ainda vai ser fruto de um longo debate no Congresso Nacional. Agora, que não confundamos essa iniciativa com algum tipo de reconhecimento que o 8 de janeiro foi algo normal, que não foi uma tentativa de violência. Rodrigo Pacheco defendeu. Esse é o efeito Trump. Até Rodrigo Pacheco, que era contra a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, sentiu a pressão quando o Trump ganhou e já começou a mudar o seu discurso. Quero ver se a pressão não vai pegar dentro do Supremo. Na hora que cancelar visto para entrar nos Estados Unidos, na hora que entrar na lista vermelha da Interpol, muita coisa vai mudar, pode ter certeza disso. A eleição dos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. E não é à toa que tem gente com medo, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembra desse ditador aqui? Nicolás Maduro? Tá tremendo de medo. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. O que tá pegando aí, ô João? Tem gente que tá com aquela música do Teodoro Sampaio? Como é aquela música do Teodoro Sampaio, Pingu? Como é que é? Aperta o botão aí, Pinguim. Com quem quiser, quem tem medo. Quem tem medo. Quem tem medo, João? Como é que eu pingo o microfone do Bogão? Aquele frio na espinha, né? No pé da espinha. Um amigo meu falava assim, dá aquele frio no pé da espinha. Dá aquela travada no... As conversas estão meio esquisitas na hora de ver. No Uritimbó. Mas a hora que for falar do Maduro, você vai entender bem. Cadê o Maduro, Pingu? Cadê o Maduro? Muito bom, muito bom. Quero ver sinceridade na voz do Nicolás Maduro. Cadê? Muito bom, muito bom. Ô, Maduro, o que você achou da vitória do Trump nos Estados Unidos? Muito bom, muito bom. Tá com aquele frio no pé da espinha. Conta aí, João, o que tá pegando? O ditador comunista da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um breve pronunciamento ontem, quarta-feira, para parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O tom amigável do discurso chamou a atenção, especialmente porque no governo anterior, entre 2017 e 2030, Trump impôs sanções pesadas a membros da ditadura venezuelana, especialmente depois de 2018, quando as denúncias de fraude eleitoral se confirmaram e a perseguição aos opositores aumentou, exatamente como agora em 2024. Entretanto, Maduro disse que espera um novo começo. Abre aspas. Como é que é? Um novo começo? Vai lá. Não fomos bem na primeira administração do presidente reeleito Donald Trump. É um novo começo para apostarmos em uma vitória para todos. Por mais que tenha havido tensões nas relações quando tentaram atentar contra a vida de Trump 2 vezes, não hesito um segundo em expressar minha solidariedade e desejar-lhe boa saúde e uma vida longa. Hoje quero desejar-lhe sorte em seu governo e que suas propostas e ofertas eleitorais tenham um bom destino. Aqui estará Nicolás Maduro, presidente constitucional reeleito da Venezuela, sempre pronto para relações positivas com os Estados Unidos e o mundo inteiro. Fecha aspas. Lá no meu bairro, o nome disso é cagão. Desculpa ser sincero. Lá na Bela Vista, é cagão? Então, ele está com Ele vai ser preso. Problema grande na questão da eleição, né, do não reconhecimento, da legitimidade. E ainda tem, lembra do frango, polio?
O Hugo Carvajal? Sim, que com Biden não tá abrindo a boca porque Biden não quer. Porque é da esquerda, não é bom, né? não é bom que ele abra a boca, exato. Agora, você imagina o Trump entrando, colocando o Carvajal para falar o que ele sabe, porque ele era o diretor de inteligência da Venezuela, né? Está preso e tem informações importantíssimas para tratar, inclusive, sobre o Brasil. Agora, numa situação dessa, da legitimidade das eleições da Venezuela, frágil, tá muito frágil a situação do Maduro, e entra o Trump com esse zap na mão, é a musiquinha, Teodoro Sampaio. Cadê o Teodoro Sampaio, Pinguim? Cadê, Pinguim? Aperta o play aí, Pinguim! Posto com quem quiser, quem tem medo. Quem tem medo. É? Quem tem medo, bicho. Um novo começo? Um recomeço. Vamos começar de novo, não foi bem assim. Por lá do meu bairro tem nome, hein? Agora, Bogo, vamos lá. Nós temos também uma situação que passa por uma eleição na Venezuela, 28 de julho, que tem um resultado. E esse resultado está comprovado no que eles chamam de atas das eleições. E que Lula e Celso Amorim, desonestos que são, pediam no determinado momento uma nova eleição. E por que são desonestos? Porque na Venezuela, diferentemente do Brasil, na Venezuela é possível recontar os votos. Porque existe o voto de verdade. Voto eletrônico. Eu já falei isso aqui. Me dá meia dúzia de bytes. Você pode me dar um kilobyte? Olha, eu queria um megabyte. O Rafael da UOL, hein? É? Rafael da UOL. Um abraço pro Rafael Neves. Vai fazer mais uma notícia, Pitoli. Rafael Neves, Rafael Neves, um abraço. Estou tentando dizer o seguinte, ou a gente entende que o que aconteceu na Venezuela dá à Venezuela a possibilidade da recontagem, e isso vai fazer com que Maduro tenha que deixar o poder, porque entendo eu assim, Trump vai olhar e falar assim, retomamos o quê? Compramos o quê da Venezuela? Porque eles obrigaram que fosse aprimorado o modelo na Venezuela para que algumas coisas acontecessem ali, petróleo, parará, certo? Certo. Aconteceu? Aconteceu. Só que Maduro, ele dá um passo antes. Agora vai ter voto impresso aqui na Venezuela? Então deixa todo mundo inelegível. Nesse quesito, ele toma essa ação como um ditador que e não fere, entre aspas, o acordo. Porque o acordo era uma eleição sem fraude na Venezuela. Alô, algoritmo, na Venezuela. Certo? Só que agora nós temos a eleição e nós temos a Maria Corina Machado numa ação espetacular do ponto de vista da estratégia, colocando o Edmundo Gonzalez como um azarão. E tem uma segunda que eu acho que é até mais importante do que isso, que o Maduro não se ligou. De pegarem as cópias das atas das eleições, o que nós chamamos aqui no Brasil de boletins de urnas. Então o que aconteceu, Pitoli? Eles colocaram ali pessoas ligadas a Maria Corina, ao partido, né, à oposição ao Maduro, eles colocaram várias pessoas nessas urnas, nessas sessões eleitorais e conseguiram levantar aqueles boletins de urnas, as atas. Essa foi a maior prova que teve problema lá. Porque se eles não tivessem pego a cópia dessas atas, não teriam o que apresentar. Se o Maduro tivesse se ligado disso antes, ele teria colocado o exército proibindo de tirar as atas. Mas tem a prova, é documental. Mas ele tem uma outra situação que ele contou com ovo sem ter a galinha. Ele achou que ele fosse ganhar de um azarão. Teve essa também, pô. O Maduro? Com medo. Com o medo da população, a opressão. Será que ele chegou a esse ponto da insanidade? Chegou. A abstenção. Chegou. Pitoli, deixa eu fazer uma ligação. Até, óbvio, quem fez uma ligação foi o Lula pro Alckmin hoje. já a gente vai mostrar. Fazer outro tipo de ligação. Pois não. Pela experiência que eu tenho no parlamento, eu sou vereador, não sou deputado, mas basicamente a gente sabe como é que funciona o parlamento. Essa situação do Maduro, óbvio, há uma preocupação dos Estados Unidos em relação à aproximação do Brasil, Venezuela, com Irã, com China, com Rússia, enfim. Essa é uma Coreia do Norte, uma preocupação global que afeta diretamente os Estados Unidos. Em relação à democracia, tá? O Trump não está ligando se o Brasil tem democracia, se não tem, se a Venezuela tem. No fundo, é interesse financeiro, interesse econômico. Qual a importância dos parlamentares brasileiros irem para os Estados Unidos e se aproximarem de deputados, de congressistas? Imagina a situação. O presidente é republicano. O Senado, maioria republicana. A Câmara dos Deputados, maioria republicana. O deputado, por exemplo, Maria Elvira Salazar, ela passa a ter um papel importantíssimo. Sem dúvida. Porque para levar as questões, por exemplo, da democracia no Brasil, não precisa chegar direto no Trump. Chegando Eduardo Bolsonaro, por exemplo, chegando na Maria Elvira Salazar, a própria deputada, como ela tem a maioria dos congressistas, o seu partido e o presidente também, isso facilita.
Então esse contato dos parlamentares brasileiros com parlamentares americanos vai facilitar o caminho para chegar no Trump. Eu não sei se eu fui claro, não precisa ir direto no Trump para ter uma atitude, mas esse caminho pode ser os deputados norte-americanos que já se colocaram à disposição e contra essa briga, né, essa macro-democracia. E se o Trump tem a intenção de combater o narcotráfico dentro do solo americano, ele vai chegar no Cavadial, certo? Com certeza. E aí vai chegar na Venezuela e pode chegar então no financiamento das campanhas eleitorais América Central, Caribe e América do Sul. Porque os hermanos, quando eles criaram o Foro de São Paulo, tinha 3 grupos lá de narco-guerreiros, narcotraficantes. Sim. Entendeu? As Farcs, Sendeiro. o Sendeiro Luminoso e o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionário. Então, o nascimento, onde nasce ali o Foro de São Paulo, que são aqueles países, Já nasce assim. já nasce desse jeito. É. E aí, como é que, Pitori, no narcotráfico, como é que você larga a mão do outro? Como é que o Lula larga a mão do parceiro, que era o Chávez, né? Agora o Maduro, mas não dá para um largar a mão do outro. Enquanto tinha o Biden lá, estava segurando. Agora eu quero ver, quero escutar muito essa musiquinha do Teodoro Sampaio, porque até fizeram a brincadeirinha, né? Lá no Supremo, eu quero ver quem vai tirar o passaporte. Sabe o cara quando tá suando, que não passam... Sim, ele tem que bancar. Eu falo hoje que se piscando gerasse energia... Ah, não. Lá era autossuficiente. Itaipu é fichinha. No efeito Trump que acabou de acontecer, informação quente acabou de ser publicada, uma grande informação. Grupo terrorista, esse aqui, pede o fim da guerra com Israel após a vitória de Trump. Esse é o efeito da direita assumindo a presidência dos Estados Unidos. Ele sabe que Donald Trump não vai ter brincadeira. E para completar aqui para vocês, a informação do ministro Alexandre de Moraes, que continua brincando com fogo, uma hora a casa cai. Preste bem atenção. 8 de janeiro, Moraes mantém prisão de jovem declarado incapaz. Defesa do acusado reiterou pedido de liberdade, mas ainda não há decisão do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou um parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, e manteve a prisão de Nathan Tel Peruso, de 23 anos, acusado de participar do 8 de janeiro em Brasília, e recentemente declarado incapaz em um incidente de insanidade mental. Ele fazia parte do acampamento em frente ao quartel-geral do Exército. Desde 2021, Nathan está interditado pela Justiça, procedimento destinado a incapazes e relativamente incapazes para atos da vida civil. Em um laudo recente mostra que ele não tem capacidade de autodeterminação. A Defensoria Pública da União, que defende Nathan, pediu a revogação da prisão. Em razão disso, a PGR pediu a absolvição imprópria de Nathan e aplicação de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento. Na espécie, Nathan Tel Peruso foi diagnosticado com transtorno de desenvolvimento intelectual e os peritos judiciais atestaram que ao tempo de ação o acusado já era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos ao de determinar-se de acordo com esse entendimento. Atestaram ainda que o acusado demanda acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar e supervisão permanente nas atividades do cotidiano. Escreveu o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em 8 de outubro. Moraes, no entanto, na última terça-feira, dia 5, determinou o prosseguimento do processo com a intimação do pai de Nathan, que é seu curador. Levanto sobretamento do processo e determino o prosseguimento da presença ação penal nos termos do artigo 151 do Código do Processo Penal, decidiu o ministro. Daí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.